Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo um papo interessante. Arte e cultura é aqui mesmo que você encontra. Lembrando que o programa Francamente vai ao ar pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo. Pra variar, vamos falar de cultura, né, minha gente? Vamos falar de produção cultural, vamos falar de literatura, vamos aqui ter uns flashbacks daquele tempo obscuro que passamos aí no período pandêmico, mas também teve muita resiliência, teve muita produção artística e ela produziu também durante esse período pandêmico um livro, e a gente vai falar um pouquinho da história da vida. Vamos fofocar sobre a vida, a origem de Larissa Scomparin. Ela está comigo hoje nos estúdios. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem com vocês? É uma alegria enorme estar aqui, podendo falar um pouco da nossa trajetória e trazendo aqui um exemplar para você. Ai, gente, já ganhei o livro. Vamos. Olha só, vou colocar na câmera aqui. Para você que tá pela Rádio Difusora, vai no YouTube, tá? Porque o livro, gente, a gente vai entrar nos detalhes do livro, mas antes a gente vai vasculhar a vida de Larissa para a gente entender da onde vem essa questão artística na vida dela. Mas olha essa capa e olha, foco no marcador de livro aqui. Só um minuto. Olha quem tá no marcador de livro! Vai Brasil customizado. E tá disponível, gente. Aqui em Jundiaí ele chegou na leitura, lá no Max Shopping. Gente, é isso. Vamos começar do começo? Vamos. A sua formação é em A formação, a primeira. Porque eu vi que você tem uma formação em neuropsicopedagogia. Exato. Que é tudo junto e misturado. Sim. Na verdade, sempre teve associado às artes, né? Então, eu tenho sociologia, artes visuais, pedagogia, e aí a pós-graduação que eu comecei a focar na parte que ia me ajudar estando lá na prefeitura de Louveira como professora, então em sala de aula. E aí eu busquei, gosto muito de contar histórias para os alunos, né? E ajuda na questão do cultural. Então eu fiz arte milenar de contar histórias, fiz ensino na docência superior e fiz a neuropsicopedagogia para ajudar a atuar com os alunos, com as crianças. E assim segue, né? Educação especial agora. Eu vi que você abriu aqui já com Libras, né? Sim. Mas o que a Larissa, criança, queria ser quando crescesse? Qual que era o teu sonho de criança pra Larissa adulta? O que eu lembro? Eu lembro da minha visão lá no pré, que a professora falou assim, olha, final de ano nós vamos ter uma apresentação. Quem dança mais animado vai entrar com as bexigas. E ali soltou. E aí eu vou. E eu fiz que fiz. E fui escolhida. Então, acho que sempre nasce aí a separação, né? De o que te move. E aquilo me moveu. Hein? Bexigas. Olha, cara, é a carregadora oficial de bexigas. Não, mas ia ser aquela entrada assim, olha. A gente já pensa no palco, no show, né? É que chega uma hora na nossa vida, a gente... Às vezes, crianças, a gente tem essa possibilidade de desenvolver habilidades, ou por incentivo da família, ou algum professor que nos inspira, né? A gente sempre tem essa questão, eu acho que a escola é nossa segunda sociedade, né? Nossa primeira é nossa casa. Então, a gente sempre tem um professor, uma professora admirável ali na nossa primeira infância, né? E eu pergunto porque quando a gente chega numa fase, numa adolescência, que o mundo vai cobrando um caminho para você seguir, né? A coisa do que você vai ser quando crescer. Sim. E é esse momento que muitas vezes a gente deixa de lado toda a parte, toda a nossa parte lúdica, a nossa parte artística, para ter um trabalho tradicional. Mas a minha trajetória já começa assim a encontrar as pedras no meio do caminho. Porque eu feliz, animada, que ia entrar, fazer a abertura triunfal, mas eu fazia balé. E a minha mãe falou, não, você vai fazer a apresentação de balé. E as duas juntas não ornavam. Então, ali naquele primeiro momento, eu tive... Uma frustração infantil. Sim.
porque eu não pude entrar, fazer a digníssima entrada, mas eu fiz a apresentação de balé, né? Que eu lembro a coreografia até hoje, gente. Mentira! Sim, porque o passo do balé ficou marcado, mas aí a gente começa a perceber que nem tudo que a gente quer na hora a gente dá, e a gente vai aprendendo com a lição, então... Esse foi, já na infância, esse primeiro desafio, a primeira escolha. Porque é isso, né? Cada escolha, muitas renúncias, né? Sim. Então você não fez a sua entrada triunfal. Não fiz. Ela ficou. Eu acho que daí eu carrego esse sonho. Por isso chamou pra fazer as coisas, eu tô indo. Sabe que eu não sempre... perco oportunidade, não perco, gente. E eu sempre achei que você fosse super tímida, porque você é muito doce. Você é uma pessoa muito doce, muito calma, muito tranquila. Essa é minha sensação. Te conheço há um pouco mais de 3 anos, alguma coisa assim, né? Que a gente se conhece em Louveira. Mas olhando pra você, sempre vi uma pessoa calma, tranquila. Mas, não imaginava esse seu lado, bora! Nossa, mas a minha infância, eu tenho muita história pra contar. E depois, gente, foi ser prof. E aí, até hoje, nossa, tem cada história. Quero saber. Olha, pequena Larissa. Lá em Campinas, eu morava perto de uma rádio. E o pessoal era muito parceiro, né? A gente entrava na rádio, escolhia música, né? E eu conheci o Rony Viena. E ele tinha um programa que era On The Rocks. E a gente com 15 anos... Ele ficou muitos anos em rádio, né? Sim. E ele chamou a gente para fazer a parte externa. Então a gente parava lá no Cambuí e ficava recebendo o pessoal, entregando. Então ali já fui tendo também esse contato, né? E tive o prazer de participar do Junta Tribo nessa época. Nossa, pelo programa Larissa. Dele, fazendo entrevistas. Então, assim... Foi uma infância muito gostosa. Eu digo que assim, tá vivenciando, né? Escolhendo as músicas para depois a gente gravar no radinho, né? Porque era assim, grava em fita cassete, né? Grava em fita cassete. Então, foi bem gostoso. Que demais. Essa época de rádio, que as rádios... Algumas rádios ainda fazem, mas muito pouco. Mas era muito comum essas promoções de rádio na rua, né? Essa interação com o ouvinte, essa questão da rádio realmente, para além das ondas, né? Estar na rua, né? Que legal. Depois desse também teve um episódio muito bacana, que eu fui rodar o peão da casa própria do baú. Mentira! Foi, mentira! Gente, foi. A minha avó comprava aqueles carnezinhos, e ela tirava, assim, geladeira, de tanto carnê que ela comprava. E ela vivia falando, Larissa, se eu for sorteada, você vai rodar pra mim? Lógico, vó, eu vou, né? Então tá. Aí um dia ela ligou. Larissa, você lembra que você prometeu ir lá rodar pra mim? Lembro. Foi sorteada, você vai ou não? Lógico que não, imagina. Daí ela, não, eu não vou ter coragem de ir. Eu falei, não, então eu vou, né? Tô chocada. Foi, gente, foi. E ganhei a casa pra minha avó. Pera, não, calma. Ganhei. Calma, Brasil! Calma, eu tô diante de uma pessoa que rodou o peão e ganhou o folhetinho. Folhetinho. Você vai pegar agora. Agora, gente. Para tudo, Brasil. Eita, nós, hein? Mentira que você ganhou! Sou colega do Silvio Santos. Gente, eu vou colocar na outra câmera. Eita, nós. Gente, é verdade! É verdade, gente. Você conheceu? Eu tenho um vídeo também. Eu posso depois mostrar. Me manda esse vídeo. Gente, e eu achando que a gente ia falar de uma mulher tranquila que escreveu um livro infantil, tem todo um trabalho, e aí a gente descobre o quê? Que ela rodou o peão do baú e ganhou uma casa. Aí o mais legal foi que enquanto eu estava lá nos preparativos, eu fui convidada para fazer o programa Fantasia no Ar. Fantasia no ar. Mentira. Só que ele era gravado ao vivo diário. E eu morava em Campinas. E eu já tinha a minha filha pequena, de 2 anos, que inclusive eu tenho uma foto da Amanda assistindo rodar o peão do baú. Não, porque a gente grava antes, né? Primeiro, assim, vamos lá. Como que foi pra SBT? Porque, assim, isso aqui foi o quê? Final dos anos 90. 98. Final dos anos 90. Tá. É que a galera mais nova não vai entender a dimensão do que era o carnê do baú. Era
maior que o jogo do bicho no Brasil. A chance de você ganhar, as pessoas depositavam muita esperança. Eu lembro que era sagrado pra minha avó o carnê, a telecena, era ali uma coisa fazia religiosa, todo mês, religiosa, era o dízimo, era esse lugar, né? Mas me conta como foi pro SBT, como foi conhecer o Silvio Santos, plateia, como foi essa experiência de estar... Gente, acho que eu não conheço ninguém que foi no Silvio Santos, assim, rodar o peão. Gente, foi bem bacana. Então, eles arcaram com o transporte. Eu lembro que foi o pai da minha filha, que a gente conviveu junto durante um bom tempo, né? Então, foi a minha cunhada. Então, pagou tudo pra gente, mas já começou uma coisa bem estranha. Bem estranha. Porque a pessoa que ia concorrer com a gente, passou o dia com a gente. Então a gente chegava, a gente almoçava, mas era meio tenso. Então era uma pessoa de Santos, né? É uma senhora com uma amiga, né, de Santos, e assim, a gente ia comer junto. E ela, né? Eu, pelo menos, fui torcendo pela minha avó, né? Então era um pouco estranho isso, né? Estava ali com a pessoa que poderia tirar o seu sonho do caminho. Né? E você vai conhecendo a pessoa e todo mundo tem sua necessidade e tal, né? Então já, assim, foi interessante essa parte, né? Mas você não tentou nenhuma sabotagem, fazer a pessoa tropeçar, quebrar um braço, talvez, não poder participar no dia? Nem, assim, eu sei, é errado fazer isso, não fazer, não, entendeu? Mas assim, nenhum momento passou, como eu faço para tirar essa pessoa aqui dessa competição? Não passou, porque eu acho que a minha avó tinha tanta fé nisso, que eu fui com a mente assim, mentalizando na recompensa dela, né? Na verdade, eu acho assim que o tanto que ela já pagou de carnê, chegou uma hora e falou, ó, libera aí. Libera. Tá quitada essa casa. Embora, né? O financiamento da casa própria já está pago, só libera a casa pra ela. Aí você tem aquela parte, né, de estrela mesmo, né? Então, fazem a maquiagem, o cabelo. Aí, numa nessa, nossa, e eu tinha um cabelão e tal. Sim. Não, venha cá fazer, trabalhar, né, no fantasia e tal. Eu falei assim, vamos ver como funciona. E entrou um pouco em detalhes, né? E aí vamos gravar. Aí você chega lá no estúdio, aí é gostoso, né? Aquela sensaçãozinha, aquele burbulho. Mas é assim, plateia puxado, era bem corrido as gravações, né? E eu lembro que a gente fica na expectativa da entrada do Silvio, né? Sim. Está frente a frente com ele, eu achei muito bacana. Muito bacana. E a pessoa dele, mas assim, ele entra, a orientação, né? Vamos cuidar dele, né? Vamos seguir o script. É lógico que não adianta, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Maurício de Souza. Mentira! Foi, esses dias. E é a mesma coisa que fala, olha, né? Vamos tomar cuidado. Mas como que você na frente, né? Então, porque tem pessoas que fazem parte do nosso imaginário, do imaginário do brasileiro, não é mesmo? Porque o Silvio Santos, recentemente falecido, ele faz parte do imaginário coletivo brasileiro. Com todos os... Vem falando, mas ele era isso, ele era aquilo. Gente, tem outra coisa. Tem uma coisa. Ele é história. Ele é assim viva. como a Hebe, sei lá. Gente, eu vou confessar que uma vez eu fui pra Brasília e aí eu dei de cara com o Sarney no corredor. Aí a gente se abraçou. Gosto do Sarney? Não gosto. Plano verão? Não gosto. Inflação, as 300 por mês? Não gosto. Porém, gente, aquele bigode que fez parte da história dos noticiários. Ali, como não, né? Como não, né? Então eu lembro que... E aí a entrada... E o que me chamou a atenção, gente, eram as mãos dele. As mãos. Porque era cheio do ouro, do relógio. Sabe aquela coisa assim, bem marcante, bem pesada, para uma mão já mais idosa, né? E ele já tinha o quê? Uns 60 e tanto na época. E assim, né? Quando a gente é muito jovem, um pouquinho de idade, a gente já acha que é mais velho, né? Eu tenho uma notícia no meu WhatsApp que carro bate na casa de uma senhora de 42 anos. Você já viu essa notícia? Sim, tem, né? Então assim, né? Na época que eu era jovem, eu acho que 40 já tava falando, né? O tiozinho, né? Sim. Então, o Silvio Santos, né? Era um senhorzinho, era um vovozinho. Vamos respeitar, né? E aí foi gostoso. Então a gente começamos a gravar, né? E ele começa a puxar papo, né? E aí foi primeiro ter que explicar o porquê que eu tava lá e não minha avó. Porque o carnê vem em Jandira, né? E aí contei a história. E aí ele começou a buscar bastante a história de Campinas, né? Então aí eu Quercia contra o Pelé, né? E aí foi indo e foi emocionante, gente. O peão foi emocionante porque ele virava, pra quem não sabe como é isso, né? Então é como se fosse um peão, então ele tinha os 6 lados, né? Então ia da numeração do 1 ao 6 e ele rodava assim, né?
Então, o 1 e o 6 ficou assim, balançando assim, e caiu no 6. E aí ele começou a brincar, ih, já era, vai voltar pra casa sem nada, pra moça dos Santos, né? E aí eu só apreensiva. Gente, eu nem olhava, eu olhava só pro peão, falava, e rezava minhas orações, né? Aí a mulher rodou e o dela também ficou lá entre o 1 e 6, 1 e 6. Deus. Aí na hora que virou, aí, como que fala a sonoplastia, né? Aquela música, aí os meus familiares entraram correndo. Aí foi muito gostoso, foi muito gostoso. Gente, e aí, como você sai com a casa? Como eles compram? Então, você escolhe uma casa? Então, o que acontece? Ele é gravado antes. Pessoa curiosa vai comprar o quê? Um carnê do baú amanhã. Né? Na época era 40 mil e ele falava, olha, se você escolher um imóvel de menor valor, porque existia imóvel de menor valor, a gente completa o dinheiro, e se for um valor a mais, você arca com esses custos, né? E se apressa, porque quando for ao ar, especulam e aí fica bem difícil, né? Então daí levei pra minha avó, tudo com minha avó, né? Aí nossa, que inteligência isso, né? Tipo, procura agora na surdina. Era bacana. Nossa. E assim, eu tive a oportunidade de ver sortear e levar. E o mais legal daí foi, gente, que a gente continua estrela da fama, porque ele gravava apresentando a casa. E aí ele fazia uma historinha. Então, a gente foi gravar lá no centro de Campinas, que tinha a loja do baú, né? Pra você trocar tinha as lojas, é verdade. Então, assim, aí filmava. Aí minha avó foi e participou, coisa mais fofa, gente. Então, ele arrumava o carnê e é tudo montado, né? Então, um carnezinho com o dinheirinho, assim, né? A gente comprando lá na banca, né? E a minha avó junto. E ele contando a história da minha avó. Aí filmou em casa. Aí filmou no Taquaral. E foi muito gostoso. Ele conta a história. Então foi sim, ganhou uma casa e um documentário, A Família Scoparin. Foi, exatamente. Que legal, nossa, que historiaça. Porque eu lembro que tinha umas coisas assim que eram meio quase místicas na televisão, sim, que era o baú, né, a telecena. Eu lembro que você podia trocar por eletrodomésticos também, tinha sim, que você, né? E aí tinha o caminhão também, o caminhão do baú, tinha uma coisa de entregar móveis em casa, umas coisas do Gugu, depois o Faustão fez com junte 3 embalagens de colinos. Eu lembro muito. Hoje é o quê, gente? Tigrinho, porém ilegal, não pode. Mas você sabe, depois que eu né, tive essa sorte, essa alegria, eu fiquei pensando assim, gente, se cada um nasce com uma cota de sorte, eu gastei a minha. Nossa, é verdade. Não, só avó. Né? Foi sua avó. Só avó. Assim, você tava com procuração da sorte da sua avó. Você tava no nome de Jandira. Mas olha, Larissa tem muita sorte ainda pra frente. Eu falar que eu sou sortuda, gente. Eu já ganhei no supermercado Louveira, ganhei uma cafeteira. Então, assim, eu tenho bastante sorte. Eu vou fazer um bolão com ela aqui, ó, da Mega. Não, todo mundo chama. Não, a gente vai escolher número. Eu vou fazer aqui, ó, no ar. Vamos fazer número da Mega Sena aqui, eu e Larissa, pra ver se eu pego carona nessa cauda desse cometa, não é mesmo? Vamos, sim. Fantasia, me conta aí. Mas, gente, Campinas, São Paulo. Todo dia. E assim, né? O pessoal pensa que qualquer pessoa na TV ganha dinheiro. Não é assim, não era, né? Era bastante, era um monte, pra quem não conhece, eram muitas meninas jovens, era um programa que via todo dia gravado, era ao vivo, e não, né, quem tá nesse ramo sabe que não é fácil, não, né? E assim, eu tinha filha pequena, eu tava fazendo na época a faculdade, então assim, tinha que fazer escolhas, então nem passou. Não ia dar pra viver isso. Não ia dar e fiz a escolha e tudo bem. Vamos tocar o barco aí, né? Mas você nunca assistiu Fantasia e ficou... eu me vejo até hoje. Não tem a Amanda Fragoso, né? Françoso. Eu lembro, eu falo assim, olha só, né? Eu soube que as meninas do Fantasia tem o quê? Um grupo das meninas do Fantasia e que tem meninas que não estão que tem outro grupo paralelo também. É isso que acontece. A minha quase colega de trabalho, todas, né? A Débora... Débora... Que dirigia... Do caminhão? Sim, também. O nome dela. Tinha. A Débora Caminhoneira, que, né, depois saiu até em revista. Imagina... Tudo ia ser minhas colegas. Seus colegas. Meu Deus, que história. Foi. Que história. Foi bacana. E a casa sua avó morou por muito tempo? Como foi? Gente, mais uma notícia triste. Nem assim, tudo são flores na vida de Joseph Klimber.
Então, na época, minha avó optou por comprar uma casa. Ela já tinha a casa dela, então ela optou por comprar uma casa que tinha um maior valor. Só que ela não tinha o dinheiro. Só que a casa tinha aluguel. Tá. Então ela falou assim, o aluguel vai pagar a diferença, né? Mas aí pararam de pagar. E minha avó aposentada, ganhava pouco. E aquilo foi assim, sugando ela. E depois de muito pouco tempo ela faleceu, sabe? E eu lembro que eu cheguei a falar bastante pra ela, pega um apartamento simples e tal, né? Mas ela aproveitou a oportunidade de realizar um sonho. Ela comprou uma casa bem bacana, num bairro bem bacana. Mas ficou difícil, Mas a gente vai ficar com a parte boa da história, que ela ganhou uma casa no Roda-Roda do Baú. Hoje não tem ainda, né, o carnê do baú. Deve ter. Porque agora, você falou Roda-Roda, já me veio o Jequiti, que mudou o produto do Silvio Santos. Não sei se tem o carnê, mas o Roda-Roda Jequiti. Eu confesso que esses dias, gente, quase que eu fui comprar o do Luciano Huck, 1 milhão que entrega em casa, ouro. Tem isso? Tem. E é igualzinho, você vai pagando, fora. E depois você recebe o valor. E me coçou pra ir lá. Falei, gente, eu ganhei o baú, por que não, né? Mas uma coisa que eu não faria, gente, é ir em algum programa que eu vou ser arriscada a perder. Igual esse. Eu fui pra minha avó, mas a sensação que eu poderia perder é muito difícil. Então eu imagino quem vai lá no show do 1 milhão pra responder. Nossa. Gente, eu não vou em programa assim, porque aquilo, eu acho que eu infarto, né? Imagina você perto e... Eu vejo as crianças naqueles vídeos soletrando. Falo, gente, já esqueci. Não sei nem soletrar meu nome nesse momento. Não vou fazer parte disso. Não vou fazer parte disso. Exatamente. Bom, infância em Campinas, bem animada, com rádio, com roda-roda do carnê do baú, ganhou casa. Temos imagens aqui para comprovar, vídeos. Larissa Vieira Scomparini, moradora não vou falar da onde, na época em Campinas, rodou o peão e ganhou sua casa própria. Virou garota propaganda. Faça como ela. Compre o carnê de mercadorias do baú e concorra a 4 casas por mês no Festival da Casa Própria. Você também vai concorrer a 4 automóveis e muitos outros prêmios no programa Tentação. E mais de R$100 mil em ouro pela Mega Chance do Baú. Nossa, ganha... Muita coisa, né? Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Que demais. Bom... Larissa criança, realizou todos os sonhos. Sim. Aí você termina a faculdade. Sim. Já tava com a filha, né? No baú ela tinha 2 anos. Tava. E aí, vida que segue. E aí, vamos entrar na questão que eu faço o retorno para a área cultural, né? Então, né, com a Amanda pequena, estudando, e aí eu sempre optei pela estabilidade do concurso público, né? Então fui me dedicando para ir passando em concursos, né? Até que me levaram para Louveira. Gostaria de entrar nessa parte, que é uma parte bem bacana de Louveira. Como foi parar em Louveira? Concurso. Em Louvegas. E assim, Louveira, eu não conhecia Louveira, né? Então fui fazer a inscrição, tinha 2 cidades, Jaguariúna e Louveira. Eu falei, e agora? Qual que eu presto? Porque é caro a inscrição, o pessoal pensa que é fácil, né? Se tornar um servidor público. Não, gente, a inscrição não é barata, tem que ter muito esforço. E aí meu marido falou, não, Louveira, você pega a Anhanguera e tá ali. Eu falei, então vamos embora. Não sabia nem o que era, gente, onde fica, mas foi a família, aquela batalha, né? Levou as crianças, né? E aí esperaram, fiz a prova, passei em 5º lugar. 5º lugar. Era concurso de professora? Professora. Passei em 5º lugar, fiquei viajando durante 1 ano. Porque é pertinho também, né? Louveira Campinas dá uma meia hora. Depende de onde você mora em Campinas, né? Também. Se você mora em Barão Geral, dá um pouco mais. Tem vários lugares em Campinas. Eu chutei aqui Mas o mais limite engraçado de município. foi que o dia do que eu fui fazer a prova, né? Era o dia que a gente estava pensando se teria o nosso 3º filho ou não. Que eu já tinha o João, né? E aí eu tava nessa e foi engraçado que no dia da prova ele falou assim, e aí, vamos encarar? Vamos? Eu falei, vamos encarar. Ele, mas você tá falando vamos encarar? Mas você vai prestar numa outra cidade? E aí tudo se resolve, né?
E foi isso. Eu fiquei 1 ano, né, fazendo a viagem, mas me cansou, porque daí, né, fiquei grávida. E aí eu lembro que a música da minha gravidez era somente o necessário, sabe, gente, do desenho? Era um recado pra você. Porque é uma gravidez que já cansou mais, eu já tava perto dos 40, né? Então, assim, você vai tendo aquele peso. E daí, por isso, fui morar em Louveira. E lá... chegamos, né, criança pequena, eu me dediquei muito a ele, né, então a minha parte toda cultural que eu já trabalhei em Campinas, e lá eu consegui, na área da educação, dar cursos para os funcionários de contação de histórias, então lá eu estava atuando bastante, contando história em hospitais, mas aí dei essa parada para a chegada do Antônio, né? Do mais novo. E vamos nessa. No meio disso veio a pandemia, né, gente? E todo mundo sentiu, né? Eu gosto de colocar aqui esse livro pra gente voltar no tempo, porque isso tem que ser falado, né? Sim. Quantas famílias que às vezes uma avó não teve lá nos primeiros momentos para ajudar, né, a criança quando nasceu, e como explicar que não tem essa foto num álbum, né? Como explicar, né? Então, acho que o livro, ele é esse resgate, ele é uma memória, sabe? Essa geração dessas crianças, né? Ou que nasceram um pouquinho antes, mas que tiveram esse contato com o mundo, seus primeiros contatos de descoberta de mundo ali nesse período pandêmico, eu acho que... isso impacta na percepção de mundo, na percepção das relações humanas daquela criança, na percepção de viver em sociedade daquela criança. Óbvio que há um impacto, né? Porque tem crianças que estavam em idade para entrar numa escolinha, num maternal, numa creche, não foram, ficaram em casa. E é difícil explicar essa situação, né? E eu falo que o livro é uma deixa para você ter um momento da família, de contar algo tão pesado, mas com uma leveza. Então, como que ele nasceu, né? Vamos, gente, todo mundo volta no tempo, vamos sair de quarentena. E todo mundo saiu sem saber o que estava acontecendo, sem entender, e de repente não voltava, né? E nós, professores, como fazer, né? E aí, o que a gente teve que voltar? Produzir conteúdo. De repente, aquela parte cultural que estava escondida voltou à tona, né? Tendo que produzir vídeos. E eu gosto de tudo de fazer meio autoral. Então, vamos ensinar as crianças a lavar as mãos? Inventei uma música e mandei o vídeo. Então, nesse livro tem um QR Code do vídeo, de uma música minha autoral, que eu mandei para as crianças em casa. E que depois, quando eu entrei para a Academia Louveirense de Letras e Artes, o Mistelli fez para mim a melodia. Então agora a gente tem essa música. Quem sabe um dia nós podemos gravar esse aqui, som, né? Claro. Gente, ó, a TV Cultura tá perdendo aqui uma excelente contadora de histórias em época que as pessoas querem usar termos internacionais. Ai, não, cursos de storytelling, como contar uma história. É voltar ao início de tudo, né, Larissa? O curso que eu dava em Campinas, eu falava assim, gente, contar histórias, se comunicar é da natureza humana. Então eu acho que eu não tô ali para ensinar, porque todo mundo tem isso. Eu vou ajudar a resgatar, melhorar. Então o meu curso chamava Trocação de Histórias, pensando em trocar experiências, e nessa conversa, nesse bate-papo, você já vai pegando, né? Eu gosto muito disso, de pegar o link. A gente sempre tem algo que liga com a pessoa, né? Então o curso era bem gostoso. Eu comecei assim, eu achava que ia só professor da educação, mas eu deixei aberto para todo mundo, e eu tive uma oportunidade muito boa. Lá eles me chamaram até para dar curso pro pessoal da INDEC, que trabalhava com o serviço funerário, porque é algo muito pesado. Gente, e olha, vamos agora sim, né, estamos aqui caminhando para 2025. Essa galera do serviço funerário foi uma galera que a gente pouco prestou atenção. Sim. Pouquíssima atenção, desde dos coveiros até o pessoal que trabalha na preparação dos... Assunto pesado, mas é isso a vida, gente. Sim. A gente pouco se falou dessas pessoas. Sim. E assim, quando eu tive essa oportunidade, eu fiquei muito feliz de ter contato com eles para ter essa troca. Porque eu escutei relatos do tipo, tá fazendo uma ficha, na hora que ele falava onde trabalhava, a pessoa, sabe, solta caneta. Então a gente tem um lado muito estranho de lidar com a morte, né? Sim.
E não, óbvio que ninguém gosta de morrer, ninguém quer morrer, isso já tá posto, né? Mas a maneira é quase um preconceito com quem trabalha com o sistema funerário, né? Com essas questões. Nos dói e a gente não quer olhar para isso, né? Porque a gente sabe que serão pessoas que cuidarão da gente em algum momento da nossa vida, querendo ou não. Exceto se você ficar para semente, como diria minha avó. Você falou que esse livro, ele nasce de uma premiação. Exato. Me conta como que foi o processo. Porque assim, você era uma mãe em casa com os filhos, uma arte educadora. Sim, sim. Né? A pandemia, assim, eu digo que eu vivenciei tudo aquilo. A gente saiu sem saber o que estava acontecendo, porque a gente via os recortes da Europa, do que vinha acontecendo, né? Sim. Então a gente sabia que ia vir alguma coisa assim, bem pesada pra gente, né? E a minha mãe estava em processo quimioterápico. Então ela não pôde fazer o isolamento. E ela estava muito debilitada, né? Ela teve um retorno de um câncer, que ela já tinha sofrido muito a primeira vez, né? E esse retorno ele foi descoberto bem no começo, mas ela já estava muito fragilizada. Ela não queria passar por tudo de novo, mesmo a gente colocando, né? Então, assim, era um momento muito delicado, né? Que eu já estava vivendo, veio tudo isso, teve que continuar, mas assim, a gente não entende muito o porquê das coisas, né? Aí numa dessa, a gente ficar em casa... Não, gente... Quem não viveu a pandemia não vai saber o que era, né? Então a gente queria se exercitar, a gente queria tudo ficar de com a uma cabeça. vez. Então, gente, nessa de me exercitar com as crianças, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Quebrei o pé em casa. Em casa sozinha com as crianças, pandemia, quem que vai me ajudar, quem que vai me socorrer? Mentira que você quebrou o pé. E era eu que acompanhava a minha mãe nos tratamentos, né? E a minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com as coisas, né? E aí, como explicar que eu não estava indo levá-la, né? E aí foi meu marido que foi, e eu acho que foi talvez premeditado isso para eu não estar perto no momento, né? Que tudo foi acontecendo, né? E aí ela acabou falecendo pro Covid mesmo, né? Então assim, foi bem difícil. E tudo que eu escutava, que a gente falava hospital de campanha, exagero ou não, a minha mãe ficou em espera da vaga, sabe? Então tudo que a gente escutava, nossa, mas será que é isso? Estão mentindo, não é tudo isso. E eu acho super importante seu relato, porque é óbvio que a distância do tempo vai facilitando para as histórias serem contadas, né? Mas eu acho muito importante a gente registrar, Larissa, que sim, houve uma pandemia neste país que sim, matou milhares, dezenas de milhares de pessoas. A vacina demorou para chegar. Teve hospital de campanha porque não tinha leito para todo mundo. E essa era a grande questão do isolamento social, né? O isolamento social não era só para não pegar a Covid, era para não pegar, para não ter que usar o hospital, né? E aí pessoas que estavam em tratamento oncológico ou em outros tratamentos tivessem a prioridade de continuar seus tratamentos em detrimento de um tratamento de e assim, o texto nasceu assim, a professora, né, e mãe também, né, com as crianças, pensando assim, gente, pra gente foi surreal e pra criança, porque eu lembro a minha memória de criança, a gente pega as coisas de recortes. Sim. Porque não é toda família que tem diálogo com criança, apesar da gente saber da inteligência da criança, a gente não costuma nem saber falar disso, não falar, porque nem a gente sabia o que estava acontecendo, né? Que hora devo falar sobre isso? Ela não tem maturidade para entender ainda, exato, né? Então é difícil. E a criança é muito esperta, então ela vai pegando os recortes, as coisas, né? Então, de repente, o que essa criança... Você não vai pra escola. Como que eu não vou pra escola, né? Não... Vou ficar em casa, não, o outro vai ficar em casa. E aí eu pensei, pandemia pra lá, pandemia pra cá, veio isso, né? Pandemia pra lá, pandemia pra cá, como pode um vírus tão pequenininho fazer tanta gente no mundo adoecer, né? Então ele nasceu bem no começo de pensar o que seria isso pra criança, né? E ele ficou guardado. Porque até então eu ainda estava no modo operante, né? O Antônio tinha 2 anos ainda em pandemia, então ainda estava distante da parte cultural, né? Nunca sonhava que teria algum texto publicado, né? Eu tinha essa atuação mais contando histórias, né? E aí, de repente, comecei a produzir conteúdo, que é contar história, e aí você, né... Monta um canal no YouTube, monta, né? E assim, eu sempre... Era muito curiosa, né? Então tinha aqueles vídeos que o pessoal passava um elemento pro outro. Então meus vídeos eram assim. Eu fiz um vídeo com 2 Larissas interpretando, contando o texto. Então eu sempre sozinha ia lá
né, de xereta fazendo, né? Então ficou ali em stand-by o texto. E é engraçado que mais uma vez acontece alguma coisa assim, de repente a gente não entende o que acontece com o universo, né? Então eu sempre, esse lado cultural sempre mexeu comigo, essa história, né? Então mudei para Louveira, eu passava na frente de onde era a Academia Louveirense de Letras e Artes, ali atrás, né? Da estação. Era uma cidade, uma casa no complexo ferroviário, né? Então muito bonito, muita história. E para mim uma academia é uma coisa muito valorosa, né, gente? Eu carrego tudo aquilo da história, né? E abriu o edital para concorrer, né? Para se candidatar, né? E aí eu fazendo um vídeo, opa, vamos tentar, né? No momento daquela sorte do peão bater de novo a minha porta. Texto e tal, mandei, né? E deu certo, entrei, mas o que mais me chocou foi a cadeira que eu ocupo, que é do Vinícius de Moraes. Uau. Que ele tem, né, uma área também infantil, então eu queria que alguém que eu tivesse essa referência, né, entrando pra academia. Mas você escolheu a cadeira ou não? Tinha pra escolher e tinha a dele. E na hora, o meu irmão chama Vinícius, em homenagem a ele. Então, assim, aquilo me acolheu tanto, que eu entrei e comecei, né, a fazer vídeo, apresentando os textos. Então, foi um período muito bacana. E aí, a Academia Louveirense, ela consegue sempre, todo ano tá conseguindo lançar as coleções, tem uma coletânea. E aí, vamos lá, Larissa, que texto você vai colocar? E eu lembro que eu falei, gente, como assim, né? Eu gosto desse texto, eu tenho esse texto, né? Mas é um texto infantil e até aí eu não tinha percebido em outras coletâneas nenhum texto voltado para o público infantil, né? E eu lembro que eu fui conversar com a coordenadora, porque eu era professora na rede, mas eu já trabalhava no projeto de resgate cultural. Então, a coordenadora mexe, né, lida com isso, né? Eu falei, olha, o meu texto, ela deu o maior apoio, né? E o que aconteceu, gente? Ela foi a primeira pessoa que leu um texto meu, esse texto, e ela faleceu por Covid também. Foi um momento muito sensibilizado, a cidade toda ficou bem sentida, né? E guardei também isso, né, no meu coração. Então, né, eu digo que esse livro ele nasceu como um desabafo na pandemia. Ele se tornou, foi publicado com ingresso na academia. E ele virou livro quando eu ganhei a premiação representando Louveira no Movimentos da Cidade. Então, o que aconteceu, né? A CCR patrocinou, né, esse movimento. Ela escolheu 10 cidades que ela tem a concessão e ela mandou o Marcelo Taz nas cidades conversar com o pessoal. E aí, o que tá faltando aqui, o que não tá? E foi até bacana que na época que ele foi entrevistar a Louveira não tinha problema, todo mundo falando bem, né? Mas o índice da vacinação na época da pandemia estava muito baixo. Foi 2020 isso? Finalzinho, 21, 22. Tá. E aí eu vi a chamada, falei, opa, vamos lá tentar mais uma vez, né? E fiz todo o projeto eu acredito muito nessa transmissão, né, de informações, né? Então eu peguei todo o meu curso destinado a contar histórias e eu passei ele para incentivar a vacinação. Então eu queria conversar da importância da vacinação. Já tinha um método? Na verdade, você já tinha um método, você só aplicou isso para... Sim, e assim, pra causa da saúde. Eu me baseei, gente. Aí lá vai eu contar um pouquinho da minha história. Então eu tenho um quarto de século de maternidade. E eu tenho vivência em 3 épocas. Ó, nossa, só é verdade. Não, fala a idade da sua filha mais velha, Amanda. Minha filha mais velha, Amanda, tem 28. E eu falo, então, ó, só para dar um exemplo, gente, como são décadas de diferença, né? A Amanda, quando eu fui fazer ultrassom, era fita VHS. O João, quando eu fui fazer a ultrassom, era o CDzinho. E o Antônio, pendrive. Os próximos eu não sei. Gente, será, vai ser uma holografia que vai sair. Exato. Assim, ó. Então, assim, né? E o que eu vivenciei enquanto mãe nessa questão da vacinação? A da Amanda era só pôr os caprimbinhos, não tinha informação nenhuma. A do João já começa a vir informações agregando, né? E a do Antônio não, gente. Aquilo é um guia para mãe. Ele tem estágio de desenvolvimento. Se a mãe acompanhar isso e levar, vai ajudar a saber se a criança tá andando na fase certa, se ela tá tendo um bom desenvolvimento. E as famílias não levam, não dão atenção nesses momentos, sabe? Então a minha ideia era fazer isso, aproveitar o meu entendimento na parte de desenvolvimento infantil, com base na carteira, para elas saberem que elas têm esse recurso. Para a informação chegar. Exato. Informação chegar.
E era essa, né, o meu propósito, mandei e ganhei representando a Louveira, gente. Que legal. Tive mentoria com o Marcelo Taz e aquilo, gente, vamos ser bem sinceros, eu não deixo nenhuma oportunidade de passar. E era online, né? E é muito engraçado, gente, que mãe, sabe quando que eu conversava com o Marcelo Taz na mentoria? Dentro do carro, enquanto meu filho estava praticando uma atividade esportiva. E era um barato, gente. E é isso, vida que segue, né? Queria eu estar num estúdio assim, né? Tá toda, não, eu tava ali com o menorzinho participava comigo. E foram, assim, momentos foi muito gostoso, um período muito gostoso. Depois Como foi a mentoria com ele? O foco da mentoria era exatamente o quê? Ele era a parte para divulgar, então eu tinha... a médica Carla, que é do Rio de Janeiro, que ela dava assessoria na parte da saúde. Tá. Ele era essa parte de divulgação do projeto, entendendo como que pode tocar, não só, por exemplo, com o serviço público, mas procurar iniciativas privadas. Então, assim, foi bem bacana. Foi um período bem bacana. E, gente, tem mais um bafo, gente. Uma dessas... Eu tô ficando um pouco assustada com a Larissa, gente. Eu confesso. Vamos ter que marcar outro dia, porque eu confesso, gente, que a Larissa assim, é uma caixinha de Pandora. Se eu contar pra vocês que uma dessas conversas, nem o Marcelo sabe, mas que uma das nossas conversas eu fiz de dentro do banheiro da Prefeitura de Campinas. Vocês acreditam? Foi, gente... É aquela chance da câmera cair. Vocês já viram uma audiência que o cara tava numa audiência, um juiz, um advogado, não sei, a câmera caiu, ele tava na privada e ele sai captando a câmera. Gente, também época de pandemia tudo é perdoado. Sim, e o engraçado... Mas você tava no banheiro. Mas eu fui no banheiro para falar com ele. Ah, entendi, por causa da acústica é boa. O que aconteceu, né? Esses momentos nossos, né? Eu já tinha trabalhado em Campinas, então eu passei em 2 concursos em Campinas, né? Porque nós vamos tentando concurso, vamos deixando um nomezinho lá, a gente nunca sabe onde inclusive tá, nos encontramos prestando um concurso recentemente que eu não passei, mas tudo bem. Nem eu, gente. Mas olha, pelo tanto que eu estudei, eu fui muito bem, porque eu não estudei nada. Eu fui bem, pelo tanto que eu não estudei. Valeu a experiência. Nossa, eu muito. Fora, eu queria... gente, eu falei, eu já prestei tanto concurso, como que eu não vou prestar esse primeiro processo unificado? Eu quero assim, depois que eu resultado, eu falei, agora eu já sei o que fazer, é só soltar outra prova aí que eu faço agora tranquilamente. Exato, né? Entender é bem bacana. Então, o que aconteceu, né? Eu passei em 2 cargos, né, lá em Campinas, né? E eu tinha um tempo de monitora, então eu saí de Campinas para começar a contar tempo de docência, né? Então, como professora. E esse concurso, pela questão da pandemia, ele foi prorrogando muito as chamadas, né? Então foi quase um bom tempo que eu estava, né, em Louveira. Então eu passei para São 2 anos, prorrogado mais 2. E eu passei também para coordenação. E esse primeiro que me chamou é para professora. E eu confesso, gente, que foi um momento muito delicado, porque toda a minha estrutura está em Louveira, voltar a viajar, sim, né? Quando você é jovem, tá no pique, sem preocupação, você vai de boa, mas né, tendo as outras coisas, né, eu fiquei muito em dúvida. E aí eu pedi o afastamento de Louveira para não perder. Se eu vou achar que tinha desconforto, né, mas tudo acontece, gente. Na época que eu precisava pedir essa licença, o nosso prefeito pegou Covid, gente. Então deu trabalho. Então o que aconteceu? No dia que eu ia tomar posse em Campinas, eu dormi praticamente sem ter emprego, porque eu tava aqui afastada, não tinha tomado posse, então tinha esse lapso assim, né? E no meio do caminho eu ia falar com o apresentador Marcelo Taz. No meio do caminho, né? E assim, e tava tudo contado. Então eu sei que eu peguei o documento assim, olha, que chegou da residência do prefeito que ele tava despachando da residência dele, né? Então chegou o documento, montei no carro, fui pra prefeitura de Campinas, né? Então me apresentei, olha, posso... é só aguardar um pouquinho. Então tá bom. Aí eu vou ao banheiro. Porque eu precisava... Aí montar o esquema, fazer uma reunião. E lógico que não é nada simples, né? Eu ia falar com o Marcelo Taz. O que eu fiz, gente? Eu fiz o chapéuzinho de formatura do professor Tiburcio. Sim! E eu levei um óculos escuro por causa do CQC.
E eu fui performática. Ai, Marcelo Taz, eu te acompanho desde a infância até, né? E foi muito bacana, foi um momento mais de dentro do banheiro. De dentro do banheiro. Gente, estamos perdendo uma atriz aqui, gente. A gente não pode mais desperdiçar tanto talento desse jeito. E logo depois que acabou, né? Aí volto eu, linda, pra concluir a minha posse em Campinas, né? Aí eu cheguei, a moça assim... Nossa, o que aconteceu com você? Eu fiz assim, ai, esse negócio de posse, né? Porque ela já tava esperando um tempão. Eu só fiz assim, ai, sabe, eu fiquei nervosa. Desceu pra mim. Não tava preparada. Foi bem assim, Mas gente. Você tomou posse em Campinas? Tomei posse, trabalhei 6 meses indo e voltando, mas pelo mesmo cargo ali, não cansou, dava. Voltei pra Louveira e tudo que eu entro pra fazer com muita paixão. Então eu confesso que daí eu tava com muitas demandas pra me apaixonar em Campinas, eu tava achando que eu tava deixando as coisas de Louveira de lado. Então, porque não é só, né, a educação, mas também a área cultural. E uma hora se esbarram. Então, de repente, tá mais pesado. E eu fiz a opção de voltar para Louveira e continuar na minha trajetória. E, de repente, também Louveira é uma cidade que possibilita mais... outros campos, é que eu queria usar a palavra facilidade, mas nada é fácil nessa vida, ainda mais na área da cultura, né? Mas aqui Campinas é muito grande, é uma metrópole. E tem coisas muito organizadas. Acho que de repente Louveira é como se tem um lugar para construir. Trajetória. Exato. Tem um lugar para construir, é isso. Eu vejo assim também. E o livro, eu vi que tem um Ari Mendonça, que fez toda a arte. Ele é então temos um eu fiz parceiro. questão de escolher ele para ter uma pitada do povo nordestino na nossa história, porque Louveira, esse livro é representando Louveira e precisava ter isso. Então o livro ele é todo temático, ele vai ter a parte da uva, do agricultor rural, para representar Louveira. Inclusive cidades, prefeituras, se vocês quiserem, nós fazemos uma edição customizada para vocês. Imagina fala algo bem marcante aqui de Jundiaí. Imagina um monumento de Jundiaí aqui. A Ponte Torta. Exato. É só chamar, tá bom? Fazemos qualquer negócio. Nossa, muito legal. Temos história aí pra falar, apresentar. E como que foi o lançamento? Aí você manda fazer, fecha com a editora Becalete. Isso, é de Mogi Guaçu, vizinha de Mojimirim, que é a origem da minha família, escomparinha de lá. Então tudo, gente... Procurem significados, aquilo torna tudo tão mais próximo de você. Então foi bacana o trabalho, o acompanhamento. E o lançamento em Louveira, gente, foi outro momento tão especial. Porque o que aconteceu? Eu voltei lá na minha memória da minha coordenadora. Então eu consegui chamar a família, porque o menino dela tinha a mesma idade do meu menino. Então, do meio. E foi um momento delicado, mas eu consegui conversar com a família e com a mãe, né, da Thelma Sté, que fica aqui, né o carinho. Que se eu poderia fazer uma homenagem para ela no dia. E assim, foi muito bacana, gente, foi de arrepiar. Quem teve presente ali, foi uma emoção muito gostosa, porque... toda a família topou, me deram apoio. Então, assim, foi um momento muito gostoso. Quem fez o prefácio desse livro, perguntar gente? Agora, que foi uma antropóloga. Sim, eu conheci a Regina Márcia, foi lá em Valinhos. E ela trabalhou, todo o trabalho dela, que antropólogo, né? Então, esbarra com a minha formação, né? Ciências sociais. E ela trouxe a questão, ela trabalhou todo o processo acadêmico dela no brincar. Então, porque brincar é coisa séria, segundo ela. E é isso que chama atenção, porque pensa no meio acadêmico, quem que dá voz e vez à criança? E ela trouxe esse trabalho. E ela reconheceu nesse livro a importância, porque a moral do livro é o seguinte, mesmo acontecendo tudo lá, a criança busca lá no isolamento como brincar, como se distrair, né? E é a lição que ela dá pra gente, né? Então, foi bem bacana. Também o Jean, historiador, foi lá para dar o depoimento dele, entendendo que é uma ferramenta de registro de memória, né? E Louveira, por ser uma cidade bem próxima, muitas autoridades tinham vínculos comigo, né? Então, assim...
A primeira escola que eu fui trabalhar, a Magali trabalhava lá, então ela teve presente, eu digo que... Magali, que é a atual primeira-dama, né, 2024. Sim, e eu digo assim, então, não foi um evento para autoridades, apesar também de ter esse peso bastante de estarem lá, né? Mas para mim era um encontro de amigos, de pessoas queridas, sabe? Então foi muito gostoso e foi muito especial. Eu tava folheando aqui o livro, ele parece também um catalisador dessas experiências, né? Dessa experiência da maternidade, da sua experiência de contadora de história, mas também a experiência de lutos. Sim. Né? Porque acho que a pandemia, acima de tudo, foi sobre lutos. Sim. De pessoas que não estão mais aqui, mas também de uma vida que a gente não tem mais. Sim. Né? Muita coisa mudou. E ele tá com muito recurso, gente. Nada sem tudo propósito, pensado, né? Então, o recorte, né? A nossa criança, ela não é revelada. E porque, assim, dá destaque aos olhos? A gente usou máscara por muito período, a gente, né, não conhecia. Então, ele começa falando, você pode usar com a criança até para ela entender questões da geografia. Então, ele começa fazendo um recorte do planeta. Depois, ele foca no Brasil. Então, a gente vai trabalhando, situando a criança. Então ele vem com diversos recursos. Claro, né? Quando fui fazer. Eu só tava te ajudando aqui, não tava te. Eu só tava ajudando, eu acho que eu tava tomando a mão dela. Livro infantil não precisa de página, numeração de página. Eu falei, como não? As crianças estão aprendendo, vai ter sim. Vai ter. E o meu menino, né, quando ele pegou o livro, a primeira coisa, deixa eu ver quantas páginas tem, foi ver os números. Então, assim, e eu acho engraçado que às vezes a gente tem que confiar no nosso feeling, né? Sim. E lutar por ele. Naquilo, né? O curso Trocação de Histórias lá atrás, né? Quando eu tive o espaço, Larissa, legal o seu curso, mas esse nome, né? Trocação de Histórias, não quer mudar? Falei, não, pra mim faz todo sentido. E é todo mundo, né, que eu fazia essa roda de conversa. Por que você veio? Esse nome, Trocação de Histórias. E então, olha como a gente tem que acreditar, né? No nosso saber, né? Nesse lugar que a gente, às vezes, racionalmente, a gente não alcança. Sim. Mas tem um feeling ali por trás daquilo, né? E esse feeling também é um acúmulo de muito estudo, né, Larissa? Sim. Não é só uma luz divina que desce, mas também um acúmulo das suas experiências, da sua trajetória, né? Sim. Lançou o livro. As pessoas podem comprar esse livro, adquirir esse livro, tá à venda. Sim, tem, né, indo nas minhas redes, né, Larissa.Comparim, vai ter links para comprar ele virtual, né, e-book. Ele está na livraria Leitura em Campinas e em Jundiaí, chegou recentemente, gente, pode ir lá. E, como eu digo, ele, né, você lançou em novembro, tudo. Não foi? Você foi em novembro? Foi agora, recentemente, tá semanas ali. A ideia agora é passar nas escolas para ver, né? Por exemplo, uma escola particular de lembrança, pode colocar as cores da escola aqui, né? Sim. Que eu acho que tudo isso, imagina, a criança se ver retratada nisso, né? E uma coisa que eu queria deixar aqui, eu tenho uma amiga com parentes que foram muito sensibilizados com a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, eu e ela fizemos uma parceria e a gente pegou também o esqueleto do livro, Pandemia pra lá, Pandemia pra cá, e a gente fez uma versão com a história do Rio Grande do Sul. Estamos aguardando um patrocínio, então, né, quem quiser ajudar com a causa, e é um trabalho muito bonito, também acho que é muito promissor para ter isso, né? Para ter esse registro. Mas estamos aí, né? A ideia é continuar. Livros prontos, já tenho. Então, é só esperar essas oportunidades aparecerem. Esses editais, uma PNAB da vida, não é mesmo? Vai ter livrinho que já foi lá, vamos ver se sai, né? Agora não tem mais nada a ver com isso. Desejo de sorte, quem quiser me contrata que estamos aí para produção. A produtora tá on, gente, só contratar. Mas planos futuros, o que você está fazendo hoje? Você continua atuando na ala?
Sim, muito. A minha vida que você continua atuando? Deu uma balançada. Para além da maternidade. A minha filha mais velha, ela foi morar na Alemanha, então assim, né, mexe tudo, e vou visitá-la, então confesso que a minha vida deu essa parada, né, nessas surpresas agradáveis, né? Justíssimo. Não imaginei que nesse ano eu teria, né, uma viagem internacional, nem passaporte eu tinha, então a gente corre atrás disso, né? Então, vou curtir esse momento. E a ideia é essa, é tocar. Eu acho que... E o próximo livro, né? Eu digo assim, é o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. O primeiro sempre dá... que dá mais trabalho, mais difícil, mas eu acho que... É porque também é uma questão de você buscar sua identidade, a tua escrita, organizar ideias, né? Porque depois eu acho que é mais... Depois que você se expõe pela primeira vez, sim, né? Escrevendo, aí eu acho que flui melhor. Vai ter lançamento da coletânea da Ala esse ano. Você tá na coletânea da Ala esse ano? Tô sim. E não vou conseguir participar, né? Em decorrência da viagem. Mas já estou vendo e aguardando os preparativos, porque a Ala vai comemorar 10 anos de existência. Então, aí acho que vai dar para dar um gás maior para ajudar, né? E vamos lá, né, gente? E produções fora literatura? Você pensa em outras coisas? Então, eu já cheguei a fazer um projeto de um podcast da Ala, né? Fazendo. Também penso, mas assim, no momento, essa parte de fazer sozinha tá muito difícil. A gente tem que ter ajuda e ajuda tem que ter recursos, né? Recursos. Mas vamos, eu topo tudo, gente. Tudo. Inclusive, eu vi, né, a oportunidade de eu estar resgatando, porque eu tenho um curso de audiodescrição. Então, numa dessa de entender o quanto que precisamos levantar essa bandeira, eu sempre acreditei muito. Então, estamos aí de olho nas oportunidades e vendo como a gente pode contribuir. Aliás, galera, eu sei que tem muita gente que acompanha o Francamente, que é da área das artes, que tem participado de editais do Plano Nacional da Aldir Blanc nos municípios, que eu acho que também foi um start para os artistas, né, se apropriarem das ferramentas, dos editais, da escrita de projeto, das propostas, é uma chance, é uma oportunidade de viabilizar os projetos, né, e é obrigatório, gente, você colocar acessibilidade. Não é acessibilidade para inglês ver, não. Vou colocar que tem Libras e não tem, vou colocar que tem audiodescrição e não vai ter. É importantíssimo que você coloque acessibilidade nos projetos e que procure profissionais no mercado para tal, não é mesmo? Então não adianta... Teve um discurso uma vez, acho que de um presidente americano, que a mulher estava fingindo que estava fazendo Libra. Você chegou a ver isso? Não. Em cadeia nacional e tal. Não sei se foi com o Trump ou se foi com o Biden, eu não lembro. Mas tinha uma mulher fingindo, ou com algum chefe de gabinete, sei lá. Mas a mulher fingia Libras e ninguém percebeu. Perceberam muito depois, né? Então não caiam nesse conto, gente. Procurem profissionais, curso de audiodescrição. Dá para contratar para sua empresa, né? É importantíssimo, né? A gente trabalhar essa inclusão. E eu estive, né, um final de semana antes do meu lançamento, eu vim na Flige. E tinha, gente, o tempo todo do evento, intérprete de Libras revezando. Eu acho que é isso, faz parte. A gente vai aprendendo, vai vendo, vai respeitando. Precisamos naturalizar, né? Sim. Porque as pessoas falam, mas não tem nenhum surdo aqui, não tem nenhum cego. Não tem, porque os espaços estão fechados para essas pessoas, né? E acho que a partir do momento que a gente naturaliza isso com uma parte corriqueira da nossa vida, eu acho que a gente começa a ter uma percepção maior à nossa volta e começa a enxergar essas pessoas, né? Exato. Que estão aí. Então, estamos aí. Estamos aqui para jobs. Fazemos qualquer negócio. Dá suas redes sociais pra galera te encontrar. Então, o meu canal no YouTube chama Infinito Já. Nas redes é larissa.escomparim. E estamos aí, gente. É isso. Larissa Escomparim comigo hoje aqui. Ela, que é escritora, que é prof, que é o quê? Ganhadora da Casa do Mal. Por essa eu não esperava. Maravilhosa. Agora precisamos o quê? Redimir o passado e fazer um evento para você ter uma entrada triunfal.
Ai, com as bexigas. Com as bexigas, é gente. Isso. Precisamos mobilizar esse evento. Brasil, me ajude a realizar o sonho de infância. Isso é uma coisa meio balão mágico, que ele entrava no balão ali. Sim, então, sim, é isso. Mas vamos... Gente, é isso. Se a gente não realizar nossos sonhos, quem fará, né? Talvez Silvio Santos, que não tá mais entre nós, então a gente tem que se virar. Sim. É isso. Obrigada. Adorei. Que pode, ó, chama mais vezes que tem mais história ainda, viu? Olha só. História. Vamos que vamos. Depois eu quero novidades aqui na minha mesa. É isso, gente. Larissa Scomparin comigo hoje nos estúdios da Movie 8. Para você que está aí do outro lado, obrigada pela companhia. Não se esqueça, eu vou deixar linkado todos os contatos da Larissa aqui embaixo para você acessar o livro, acessar o trabalho dela, contratar o curso de audiodescrição, contratá-la para uma audiodescrição também, ou customização de livrinhos, enfim. Vou deixar todos os contatos dela bonitinho aqui na caixa do YouTube. Lembrando que também estamos no Spotify. Spotify agora tem vídeo, que dá para você ver a carinha de nossa convidada. Também estamos na Rádio Difusora Jundiaí, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E acho que por enquanto é isso. Todas as plataformas de áudio e vídeo. Siga o Francamente nas redes sociais, programa _Francamente, e acompanhe as novidades por aqui. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.